Me inspira cada vez que eu ouço alguém falando, não somente que apareceram aqui na tela, mas lembrando que por sermos a gente também muito bem-vindos, ainda para falar um pouco de vocês, hoje de culto ao nosso Deus, muito marcante para vocês também. Mas eu queria começar com uma pergunta. Você já imaginou que você existe também por causa do outro? Quando a gente resolveu seguir Jesus como nosso Salvador, talvez naquele dia ou naquela época, ou foi numa época de crise na sua vida, ou mesmo foi uma época que estava tudo bem, mas você entendeu que você era pecador, precisava de um Salvador, e o Salvador era Jesus. Aí você de alguma forma disse, Deus, eu preciso do Senhor. Mas às vezes, diz, Deus, eu preciso do Senhor. Mas parece que explicitamente, sutilmente, ou mesmo sem querer, a gente diz, Deus, eu preciso do Senhor, mas às vezes dizemos, não preciso de você. Eu e Deus nos bastamos. Às vezes não entendemos, não pensamos que isso é totalmente contrário ao caminho que Deus tem para nós. Porque se nós somos criados, e nós somos, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é um Deus relacional. E uma vez que nós somos criados à imagem dEle, o que Deus espera é que nós também vivamos relacionalmente, não vivamos isolados. E daí a beleza da igreja, por ser o corpo de Cristo, é que ao entrarmos no corpo de Cristo, tem uma coisa muito especial que a gente vai aprender, se nunca aprendemos, a depender uns dos outros, a olhar para os outros e não apenas olharmos para nós mesmos. Domingo passado, nós começamos essa série, Somos uma vida de igreja, dia a dia, de segunda a segunda. E se você não estava aqui, eu usei o texto em Atos capítulo 2, que é uma igreja semelhante a nossa, é uma igreja semelhante a nossa. De uma hora para outra, a igreja como teve 3.000 pessoas, um pouquinho menor que a nossa, os mesmos problemas, como é que vai se cuidar de 3.000 pessoas? Mas quando nós vimos domingo, eles começaram a se reunir diariamente, eles iam, talvez um dia por semana no templo, mas durante a semana, estavam nas casas, como nós vimos, nas casas eles assumiram, na vida da igreja, assumiram alguns compromissos. Assumiram o compromisso de ouvir o ensino dos apóstolos. Eles não tinham o Novo Testamento, conheciam o Antigo Testamento, que era uma igreja essencialmente judaica na época, mas tinham que entender a coisa nova. Jesus veio, o Messias chegou, o Messias morreu por nós, o Messias voltou, foi para o céu, o Messias vai voltar. O que é que isso significa? Se apegaram ao ensino dos apóstolos. Eles também se apegaram à oração. Aprenderam que oração não é ritual, é algo relacional com Deus. Aprenderam a crer que eles podiam orar e Deus responder. Era um compromisso que tinham, orar juntos uns com os outros. Assumiram o compromisso de, todo dia, nas casas, eles partiam o pão. Tinha a ver com comer juntos, era uma festa, como é aqui, né? Não sei se você vai, se na sua comunhão não tem comida. Toda que eu vou tem muita comida, gente. A gente se esbalda em comer, é muito bom. Mas não era somente isto. Eles celebravam nos pequenos grupos, naquela época, nas casas, o que Jesus havia feito por eles. Comiam o pão, bebiam o cálice. Mas havia outro compromisso que acentuamos domingo passado. Minha esposa está falando, fala devagar, eu vou lhe obedecer. Vou falar devagar. Há uma coisa que acentuamos domingo passado, é que eles assumiram um compromisso de terem comunhão. E domingo passado eu me senti a pessoa mais velha do auditório, quando eu perguntei se vocês sabiam o que era um emplastro. Lembra disso? E poucas pessoas levantaram a mão. E eu fiquei muito triste. Será que eu sou tão velho assim? Mas eu fui numa farmácia e lá tinha emplastro para vender. E eu comprei um. Só que não era um emplastro sabiá da minha idade, da minha época. Era outra marca. Mas o que quer dizer? Porque a palavra que Lucas usa ali, que as pessoas se dedicaram à oração, ao partir do pão, ao ensino dos apóstolos, e eles se dedicaram à comunhão. Eu expliquei domingo passado que o verbo ali significa grudar. Grudar. Esse emplastro não é da melhor marca. Mas o que eu usava quando era criança, se eu fizesse isso, quando eu tirava, arrancava pelo, doía. Então minha mãe dizia, só tire quando passar o efeito.
Então, o que é que eu estou tentando explicar com isso? É que o conceito de pequenos grupos tem a ver com essa aderência, esse compromisso que eu vou me grudar nesse compromisso. Um compromisso que não é porque é apenas horizontal, é por causa da relação com Deus, que é relacional, e por Deus ter me criado a imagem dele, Deus quer que eu também me relacione horizontalmente, grudado nas pessoas, com esse compromisso de eu tenho um compromisso com Deus, de que eu vou ser bênção na sua vida, e você vai ser bênção na minha vida também. E meus queridos, eu tenho certeza que uma igreja só atinge muito do seu potencial, ou muito mais do que pode imaginar em seu potencial, se você tivermos essa aderência, da gente grudar. Domingo passado, eu foquei no fato de que eu vou no pequeno grupo para receber. Eu usei a expressão, alguém precisa levantar a mão, eu preciso, porque lá em Jerusalém a igreja tinha um problema, tinha gente muito rica, tinha gente muito pobre, e os mais ricos venderam até as suas propriedades e repartiram com os que tinham necessidade. Mas para alguém sair da zona de conforto, como eu falei domingo, estou muito aqui, estou calado, ninguém sabe o que eu estou passando, mas tem hora que eu preciso dizer, eu preciso. Foi o que vimos domingo passado. Hoje, eu quero mudar o lado. Não é somente eu dizer eu preciso, não é dizer apenas eu preciso de cuidado. E todos nós, eu também, todos nós precisamos ser cuidados. Ontem eu estava na reunião lá em Nova Friburgo, com um grupo de pastores. E foi uma coisa muito marcante para mim. Eram umas 30 pessoas, 25 pastores. Aí depois uma senhora, velhinha. Era a única mulher na reunião. Tinha uma moça, depois foi embora, só ficou aquela senhora. Ela chegou perto de mim e falou assim amorosamente, pastor, posso orar pelo Senhor? Aquilo foi tão marcante para mim, porque quando eu disse para ela, sim, eu preciso, os olhos dela abriram, ela falou assim, engraçado, eu nunca vi isso. Agora, quando a gente resolve estar num grupo pequeno, eu corro riscos. Eu corro o risco das pessoas saberem como eu sou por dentro. Aqui no domingo de manhã é fantástico, você está sentado, você olha para mim, você olha para a tela, é uma adoração vertical. Mas onde é que a gente vive vida de igreja? É no pequeno grupo. Não porque é um programa da Igreja Batista do Morumbi, mas é um plano de Deus, quando eu digo, eu preciso de Deus, mas eu preciso de você, e você precisa de mim. Então, quando estamos falando isso, estamos pensando em que no pequeno grupo a gente reparte. Mas como é que eu reparto? Como é que eu reparto a minha vida? E se você trouxe a sua Bíblia, você tem no seu smartphone, ou no seu tablet, eu estou em Hebreus capítulo 10. Vamos ler do versículo 23 em diante. Apenas 3 versículos. Porque mas encorajar está próximo. Para entender o texto, é importante entender um pouco o que está atrás dele. Essa carta foi escrita mais ou menos nos anos 64, 65, segundo os pesquisadores. No ano 70, o general Tito entrou em Roma e destruiu a cidade para apagar uma insurreição. Destruiu o templo. As pessoas que estavam em Jerusalém, fora da cidade, meio espalhadas, percebiam que alguma coisa ia acontecer. Podia ser iminente, ou demorou alguns anos, mas havia um temor na cidade, especialmente em Jerusalém e em outras cidades que conheciam o Evangelho. Havia medo, havia aquela preocupação, e se Roma entrar aqui e realmente nos destruir, como é que a gente vai viver? Aqui a gente não tem a iminência da invasão do Império Romano, mas nós temos a invasão de algumas práticas culturais, que nos afetam, que afetam muitas vezes a nossa convicção a respeito do que Deus quer para a nossa vida, como lá naquelas igrejas que receberam essa carta, eles passaram por isso. Será que realmente é assim que Deus quer? E aquele Deus que cuida, que diz que cuida, Ele vai nos proteger de Roma. Aqui não temos Roma, mas não temos padrões de cultura que muitas vezes nos afastam de Deus. O que produz em nós um estilo de vida
que não é compatível, que não se relaciona com aquilo que Deus tem para nós. Por isso a carta foi escrita, e ele pensou, se somos igreja, precisamos repartir vida. E como é que a gente reparte vida? O primeiro imperativo que ele diz, no texto que eu li, diz que pensemos em como motivar os outros. Pensemos em como encorajar. Quando eu estou estudando, eu gosto de parar palavra por palavra, olhar as palavras mais importantes do texto. Eu parei um pouco no verbo que o autor de Hebreus usa aqui, quando ele diz, eu estou usando a NVT, você tenha atualizado o NVI e diz, consideremos uns aos outros. E a ideia do verbo considerar aqui, é literalmente, como está na NVT, mas de pensar nos outros. Agora, o verbo também carrega a ideia de olhar para perceber. Era como se eu tivesse um binóculo aqui, e eu começo a olhar para vocês daqui de cima. E eu estou vendo algumas pessoas que não têm bom gosto. Elas estão usando preto e branco. Tem outras aqui que parece que saíram de casa correndo e não pentearam bem o cabelo. Tem outros aqui que são diferentes de mim. Eu acho que elas não gostam de pernambucano, só de paulista. E aí vai. Às vezes não é assim que a gente olha para os outros. A gente olha para os outros, por mais que a gente diga, não, eu sou espiritual, mas a gente julga. Aquela pessoa ali, desculpa eu te dizer, não tem a cara da Igreja Batista do Morumbi. Eu não sei qual a cara que a gente quer ter uma cara acolhedora e amorosa, mas às vezes você ouve isso. E não tem o nosso jeitão. Ou então, não anda com fulano. Eu estou vendo aqui, olha, tem problema com a língua. Agora, olhando para o texto, o autor diz, olhe. Mas não somente olhe, ele diz, pense. E o verbo carrega a ideia de que é uma coisa que você articula na sua própria mente, na minha própria mente. Quando eu penso no outro e não em mim apenas, mas eu penso com dois propósitos. Eu penso em como estimular o outro. Eu penso em, ok, eu estou vendo o fulano ali, aquela pessoa, eu não vou olhar mais para o tipo de cabelo que ela tem, para o tipo de roupa que ela veste, eu não vou julgar se ela vem um domingo por mês aqui apenas, se vem 2, se vem 3, eu vou pensar como é que eu posso ser bênção na vida dela. Por isso o autor diz que pense em como estimular. E aí outra palavra que eu fui estudar. E é coisa interessante, porque a palavra que o autor de Hebreus usa é uma palavra que vem de um contexto rural, em que lembra os cavaleiros que andavam a cavalo, e quando eles queriam fazer o cavalo andar, eles usavam uma espora como essa aqui. Então, quando eles passavam a espora no corpo do cavalo, o cavalo começava a andar. Por isso aqui eu estou lançando hoje a Operação Espora. Todo mundo no Morumbi vai ser espora agora. Mas qual é a ideia aqui? É que o texto diz que eu olho, eu penso, e eu vou fazer alguma coisa para empurrar essas pessoas. Empurrar para quê? Estimular para quê? Fazer elas andar pensando em duas coisas. Amar e servir. Amar e servir. Isso reflete, meus queridos, a pessoa do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele olhou para a humanidade. O texto diz que Deus amou o mundo, amou você e a mim de tal maneira que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, quando o autor diz, empurre os outros, estimule os outros, seja um esporo na vida dos outros, sem ser chato, né? Pense, é para quê? Eu começo a pensar nos outros, como encorajar a ter uma vida que reflete amor, que reflete Jesus. Agora, quantos de nós podemos dizer que a gente sabe amar? Não é tão difícil amar aquela pessoa que está ao seu lado aqui na igreja, ou no seu trabalho, ou até no pequeno grupo, que sempre anda cheirosa, bonitinha, arrumada, que não briga, que não confronta. Agora, amar o diferente de mim.
Amar aquele cara que toda reunião de oração, aquela moça, toda reunião de oração, só pede. Pede pelo cachorro da avó, pelo dono. E você, mas não tem outra coisa, ela só pede. Ok, talvez seja isso que ela sabe fazer, mas não é que você vai chegar perto dela e falar, não peça. Mas já pensou? Você chega perto de uma pessoa assim, diferente, e você perguntar, tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Não é nem por você, é para você. Isso é totalmente diferente. Você simplesmente pensar em receber, mas é pensar como é que eu vou amar aquela pessoa que é difícil de amar, porque isso reflete Jesus. Jesus amou diferente também. Jesus amou aquele que era complicado, como o próprio apóstolo Pedro. Jesus amou um Judas que sabia que ia traí-lo. Agora, em nosso relacionamento nós temos pessoas difíceis, mas o que é que eu penso? Eu vou entrar num grupo para encorajar pessoas a não terem um pensamento crítico, mas ajudá-las a pensar como é que eu amo. Isso é olhar para o outro e não esperar apenas ser recebido. Mas outra coisa que ele diz para eu usar a espora, para as pessoas andarem, é não somente estimulá-las a amar, fazê-las andar, mas é que elas sirvam. E parece estranho, né? Você vai se eu fizer isso no meu pequeno grupo, ou na igreja, encorajar as pessoas a servirem e perguntar, você tem algum ministério? Talvez seja chato, parece que eu estou cobrando. Mas meus queridos, minhas queridas, está aqui no texto. É meu papel, é seu papel, empurrar, provocar, como diz alguma tradução, estimular as pessoas a pensarem em servir. Mais uma vez, servir por quê? Porque assim era Jesus. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, a razão da gente estar também num PG, num pequeno grupo, tem a ver com Jesus, porque aqui no domingo de manhã você não consegue, raramente você vai conseguir estimular alguém a amar ou estimular alguém a servir. Por quê? Estão lutando contra o relógio. Né? Se você vem no culto das 9, tem que acabar às 10h30, você sair correndo depois do culto, porque o estacionamento enche, tem que esvaziar para o grupo novo entrar. Você vem às 11h15, tem que sair correndo depois do almoço, fala apenas com as pessoas que você conhece. Mas aqui não dá. Onde é que vai acontecer isso? É nos relacionamentos. Como vimos domingo passado, eles estavam de casa em casa. Para quê? Eu vou lá para repartir, pensando nos outros, pensando como é que eu vou ajudar alguém a ser uma pessoa mais amorosa. Você descobre no grupo que tem alguém com ressentimentos. Você não vai dizer para essa pessoa, seu pecador, não é possível ficar com raiva. Não, você vai ter a paciência de expressar amor, ouvi-la, perguntar o que está doendo, dar o tempo dela crescer, mas encorajar ela a pensar como é que você pode perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Ao nosso redor tem gente muito ferida. Um tempo atrás, li um artigo sobre vida de igreja, em que uma observação que o autor fez é que cada pastor devia assumir que 100% da sua congregação tem conflitos, tem dores. E que cada domingo, quando essa congregação está junta, 90% está sofrendo. Não sei se é uma coisa que eu posso dizer daqui. Mas o fato é que aquela pessoa que está ao meu lado, aqui, é uma conhecida desconhecida. Talvez eu pudesse perguntar para ela, você está no pequeno grupo? Porque é no pequeno grupo que a vida da igreja acontece e os traços de Jesus, de amar e servir, são refletidos. Então, lembre que é um imperativo. E lembre que quando você se envolve com alguém para ajudá-la a amar e servir, a sua própria vida, a minha própria vida, ganha um novo gosto. Porque ao fazer isso também, eu estou refletindo a própria pessoa de Jesus para o outro. E ajudando o outro a pensar também, eu não preciso só de Deus, eu preciso uns dos outros, como eu como pastor preciso, você também precisa. Agora, tem outra coisa que o texto diz. Ele diz não somente para a gente pensar nos outros e como encorajá-los, como provocá-los, como ser espora para os outros, mas ele diz,
e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. No contexto, não sei se vai dar tempo eu chegar no contexto maior do texto que eu estou usando, mas o contexto fala de fé e de esperança e de amor. Fé e esperança pode ser uma experiência muito pessoal. Eu posso ter fé e esperança sozinho. Agora, amar, como Jesus ensinou a amar, não dá para estar só. Tem que ser com alguém, tem que ser no grupo. Então, ele falava, 2 vezes ele repete o conceito de uns aos outros. Eu não posso viver só. Ninguém chega lá sozinho. É com a gente, é um com o outro. E com Jesus. Mas aqui ele dá outro imperativo. Ele diz, não deixe de congregar como alguns estão fazendo. O que estava acontecendo? Naquela época, por que as pessoas estavam deixando de congregar? Naturalmente, havia perseguição, como mesmo uma perseguição. Havia talvez aquela sensação, quem sabe, eu não estou recebendo o que eu queria receber das pessoas. Havia medo, então é melhor ficar sozinho. Então, o autor diz, se você está com medo, está debaixo de pressão, a pior coisa que você faz é se separar. Mas juntos, fique junto. E às vezes, meus queridos e minhas queridas, o que eu percebo é que algumas pessoas mudam de igreja em igreja de vez em quando. Ou ficam pulando de igreja em igreja. Por quê? Em geral, é porque eu venho para a igreja com a atitude de apenas me dê, me dê, me dê. E nenhuma igreja consegue satisfazer qualquer pessoa, ou ninguém, que tenha apenas essa perspectiva. Me dê, me dê, me dê. Mas quando você parte do pressuposto que eu fui salvo, Jesus me salvou, e como Jesus eu fui chamado para ser como Ele, eu fui predestinado para refletir a pessoa de Jesus, e Jesus amava e servia. Então é nesse lugar que eu estou, que eu posso amar e servir. E quando eu estou num lugar onde eu amo, eu estimulo o amor e sirvo, eu ganho paixão por aquele lugar. Sabe por quê? Porque eu percebo que Deus começa a me usar. E a minha vida começa a ter mais sentido. Mas se eu apenas me contento com o domingo de manhã, e aqui é o nosso lugar, você está aqui, eu estou aqui para a gente adorar a Deus de uma forma vertical no domingo, mas se eu perco essa perspectiva horizontal, eu perco esta vida de corpo que Jesus planejou para nós, onde eu não somente vou receber, mas eu vou dar, estimulando as pessoas a amarem e a servirem. E aí, no mesmo versículo, ele diz que o negativo é não deixe de congregar-se, mas ele fala pelo contrário, encorajem-se mutuamente, tendo em mente que o dia se aproxima. Então, essa expressão, o dia se aproxima, ela tem 2 aspectos. Eu creio que o autor tinha em mente também o fato que a invasão de Roma era iminente. Mas ele tinha algo mais profundo, mais significativo, que era o dia de Jesus, a volta de Jesus está perto. Você pode dizer, bom, mas se naquela época estava perto, por que é que ele não veio ainda? A data ele não estabeleceu. Mas ele disse que a volta dele era iminente. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas o ponto é, se você sabe que Jesus está chegando, que tipo de vida você está vivendo hoje? É por isso que o começo do texto eu comecei lendo no versículo 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. O que é que ele está dizendo é que o que faz a gente grudar, o que faz a gente viver em comunidade, eu também preciso pensar, o meu irmão que está ao meu lado, que você não consegue falar muito com ele no domingo de manhã ou domingo à noite, aquele irmão precisa ser encorajado a viver uma vida de tal forma que quando Jesus voltar, a vida dele esteja em ordem. A vida dele esteja de tal forma que Jesus vai dizer, eu tenho prazer em você.
uma vida de santidade, uma vida que não foi mesclada com a cultura pecaminosa do local onde vivemos, mas uma vida que, a despeito de eu ser tentado, viver pressionado para errar, ter vontade de desistir de andar com Deus, mas quando eu estou junto com outras pessoas, essas pessoas me encorajam, porque lembram para mim, Jesus vai voltar. Não é que se eu pecar, eu vou perder a minha salvação, não é isso que ele está falando. Ele está falando, Deus é fiel, o que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se você está com pressão, com problemas, com erros, com deficiência financeira, lembre, Deus vai cumprir a promessa dele. Mas onde é que a gente ganha esse encorajamento? É no pequeno grupo. Agora, se eu tenho em mente que realmente Jesus vai voltar, e nós cremos nisso, como é que eu gostaria que Jesus me encontrasse? Não é que se Jesus me encontrar triste, ele vai dizer, não quero você no céu. Não é isso. Mas pelo contrário, Jesus quer me encontrar, quer encontrar você e a mim, fiel a Ele, com uma vida que reflete santidade, que reflete o que Ele quer de mim, que reflete a própria vida dEle, que é amor e serviu. Mas de vez em quando nós passamos crises, de vez em quando nós baixamos o fogo, de vez em quando a própria pressão da vida, as dores da vida nos desanimam. O que é que o autor está dizendo? Vá para um pequeno grupo, vá para uma reunião, seja parte de um grupo em que lá pessoas, ao verem você desanimados, tristes, ou até vivendo errado, eles vão chegar junto de você e ajudar você a crescer de novo. Especialmente porque o dia está próximo, porque Jesus vai voltar. Ele não quer encontrar você nem eu vivendo de uma forma que seja incompatível com a santidade dele. Uns anos atrás, eu estava aqui andando, vindo para casa, indo da casa para a igreja, um PG me ligou. Alguém do PG. A ligação estava muito ruim. Eu lembro até hoje que a ligação estava ruim, eu só ouvi uma frase. Caso de polícia. Eu falei, será que eu vou ser preso? Não, estou brincando aqui. Mas aí eu liguei de volta. Não, nós estamos com uma situação aqui no PG que é muito delicada. E se não mudar, é um caso de polícia mesmo. E eu fui direto para o PG. Foi uma coisa interessante. Alguém estava sendo exortado a ter uma vida correta naquilo que a pessoa fazia. Foi uma conversa longa, cada um dava a sua opinião. Especialmente uma pessoa envolvida estava muito ressentida com o que estava acontecendo. Mas à medida que a reunião foi acontecendo, tivemos mais 2 encontros. Não fui eu. Eu estava lá só mediando. Eu vi o cuidado do grupo em ajudar aquela pessoa a viver corretamente novamente. Aquela pessoa que falou, ela saiu da cadeira de conforto. O PG também saiu do lugar de conforto. E por amor a ele, o grupo se reuniu e falou, você está errado. Aquele homem acertou a vida dele. O dia está próximo. Mas foi o amor do grupo que ajudou aquela pessoa a pôr a vida em ordem. Por que fazemos isto? Porque a gente quer você, a igreja inteira no pequeno grupo. Ficamos tão contentes. Domingo passado, 200 pessoas se inscreveram lá no balcão dos pequenos grupos. O que nós sonhamos é ter, quem sabe, pelo menos 80% da igreja em pequenos grupos, porque você vai ser cuidado, você vai cuidar, você vai ser cuidado, você vai dar e você vai receber. Mas o que está atrás é que repartir tem a ver com Jesus. Repartir tem a ver com refletir Jesus que deu a vida, que amou e que serviu. Para colocar isso em plastro, esse foi fácil, mas quando eu era criança, demorava, pô. Até grudar, até ficar colado. E pensar em ir no pequeno grupo, às vezes demora.
Mas quando você descobre, eu creio que você não vai querer mais sair. Porque você vai ter aquela experiência de, no corpo de Cristo, eu recebo e eu dou. No corpo de Cristo, tem coisas que Deus deu para você, que você nem imagina. E quando você reparte, pessoas vão ser encorajadas, que você nunca imaginou. Quando você reparte essa história, quando você encoraja, quando você confronta. Porque é um zelo aqui. Se eu vejo meu irmão errando, se eu vejo meu irmão apático, o texto diz, olhe, passe uma espora nele, acolha-o, para que a vida dele também reflita Jesus. Então qual é o meu desafio para você, para nós nessa manhã? Por causa de Jesus, por causa do que Jesus é, que Ele olhou para você e para mim, Ele pensou, Ele olhou com um binóculo, o que é que a humanidade precisa? Ele nos estimula, nos empurra a amar e servir. 3 perguntas. Primeira delas, você está no pequeno grupo? Já. Se você não está, você está perdendo. Mas quando você pensa, eu posso ir, eu vou receber, mas eu vou dar também. Como Jesus fez. A razão é Jesus. A razão não é dizer, a igreja do Morumbi tem 80% dos seus frequentadores em PG. Isso vai ser fantástico, porque isso é cuidado. Mas é por causa de Jesus. Segunda pergunta é, como é que eu olho para as pessoas? Como é que eu as vejo? Como é que eu olho para aquele que não tem a cara que eu gostaria que ele tivesse? Aquele que é mais pobre do que eu, mais rico do que eu. Ou que é menos culto ou mais culto. Como é que eu olho? E você vai crescer, eu vou crescer. Quando eu saí de uma zona de conforto, da minha cadeira, eu corri o risco de conviver com aquele que eu olhava e não gostava. E descobri que aquele que é diferente de mim, eu posso abençoá-lo. E eu vou ser abençoado por ele também. Pensando nisso, é uma das coisas que há um tempo atrás eu fiquei tão feliz. Eu estava lá no estacionamento, quando começou esse Faça a Fase Nova. Eu fiquei tão feliz. 2 pessoas, totalmente diferentes uma da outra. Com histórias totalmente diferentes que eu conheci de perto. Juntas eu falei, só o Senhor Deus podia fazer isso. Quando eu entro para servir e olho para o outro, com os olhos de Jesus, eu cresço, o outro cresce, a igreja cresce. Sabe por quê? Porque todo mundo precisa de um lugar chamado casa, chamado lar. E nós queremos ser uma igreja acolhedora. E o acolhimento vem nesses riscos. Quando eu entro num pequeno grupo, e ali sou acolhido do jeito que eu sou, eu amo o diferente me ama. Como Jesus fazia. Então a pergunta é, como é que você olha? A terceira pergunta é, Deus te deu um andar com Ele já há muito tempo. Deus te deu experiências com Ele. É hora de liderar. Quem sabe você pode resolver nesses dias, eu vou assumir um pequeno grupo, ou vou abrir a minha casa para receber um pequeno grupo, ou eu vou liderar um pequeno grupo. É uma decisão sua. Domingo que vem vamos falar sobre isso. Mas o ponto é, Deus quer usar a sua vida. Quero convidar você para baixar a sua cabeça. Não tem para você responder essas 3 perguntas. Eu já estou num pequeno grupo? Se não estou, por que não estou? Um lugar onde eu possa ir para dar, ir para receber. Isso vai dar crescimento para você e para a igreja, crescimento espiritual. Se você não está, por que não está? Segunda pergunta é, tem alguém que eu tenha olhado com dificuldade,
Tem alguém que eu tenho dificuldade de acolher. Talvez hoje eu devo você dizer para Deus, talvez seja o dia de falar: Deus, me dá um coração diferente, me dá um olhar diferente. Me dê uma oportunidade de descobrir que o Senhor olha para ela com o teu olhar. E eu quero ter esse olhar. E a terceira pergunta é também entre você e Deus. Será que não é tempo de você cuidar de gente? Abrir sua casa, liderar um pequeno grupo? Também é algo entre você e Deus. Deus amado, obrigado, porque o Senhor Jesus saiu da zona de conforto dele, de um pequeno grupo, para formar um grande pequeno grupo, que é a igreja. Obrigado porque Ele olhou para nós. Ele viu o que nós precisávamos. Obrigado porque Ele foi até a cruz, morreu por nós. Obrigado porque Ele nos estimula. Ele nos toca às vezes como uma espora, para nos empurrar, para fazer a vontade do Senhor. Mas obrigado pelo Teu Espírito que também que nos alerta para uma vida de santidade. E eu te peço, junto com meus irmãos, que aqui nessa igreja a gente experimente essa vida. Dissemos, nós somos uma igreja grande, mas queremos viver como se fôssemos uma igreja pequena, onde cada um apoia, ama, encoraja a mais servir. Pedimos que produzas isso em nós, porque assim cremos que Jesus vivia e queremos viver como Ele. Pedimos isso sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queria cantar com vocês em pé uma última canção que tem tudo a ver com essa mensagem. A gente não chega sozinho em lugar algum. Queria agradecer os meus amigos que vieram aqui hoje, o Nando, o Jotinha. Tem CDs aí atrás se você quiser, mas só compra se você gostou das músicas, ok? Tudo bem? Se você não gostou das músicas, você pode comprar porque a capa é bonita. Tá o Davi na capa, meu filho, tá bom? Queria lembrar com vocês essa canção aqui, ó. Eu vou me lembrar, sempre agradecer, não vou me enganar, ninguém chega só em algum lugar. Mais uma vez, vamos lá. Eu vou me lembrar, sempre agradecer. Com Jesus, não vou me enganar. E juntos, ninguém chega só em algum lugar. Nós somos peregrinos aqui. Nós não chegamos aonde a gente quer. E a gente sabe que o lugar onde a gente quer chegar é a eternidade. Isso se faz juntos, em comunidade. Amém? Vamos cantar essa canção juntos. Vamos lá. Quando falar olhar para o lado, você olha na música, sabe? Fica legal. Vocês vão ver, eu vou olhar também. Não vou me esquecer de como cheguei aqui. Sei que a estrada é longa, tem muito chão por aí. Vou levando na mochila histórias pra contar, fotografias que um dia eu quero revelar. Teve dia mal, me sentia só, e alguém me levantou quando eu caí. Teve dia bom, eu me vi feliz quando olhei pro lado e vi você aqui. Eu vou me lembrar, sempre agradecer. Chega só em algum lugar. Não vou me esquecer de como cheguei aqui.
sei que a estrada é longa, tem muito chão por aí. Vou levando na mochila histórias pra contar, fotografias que um dia eu quero. Aproveita e vê as fotos ali atrás, ó. Teve o dia mal, me sentia só, e alguém me levantou quando eu caí. Teve o dia bom, eu me vi feliz quando olhei pro lado e vi vocês aqui. Eu vou me lembrar, sempre agradecer. Não vou me enganar, ninguém chega só em algum lugar. No caminho eu encontrei você, estava apressado, quase não pude perceber. Sozinho eu vou depressa, mas não chego no final, porque ninguém chega só em algum lugar. Ninguém chega só, eu vou me lembrar, sempre agradecer. Não vou me enganar, ninguém chega só em algum lugar. Ninguém chega só em algum lugar. Ninguém chega só em algum lugar. Lá atrás, lá no hall, tem um stand dos pequenos grupos, tem cafezinho, água gelada. Não tem brigadeiro hoje. Mas se você realmente quer participar, quer entrar para dar e receber, passe lá, deixe o seu nome. Alguém vai fazer contato com você. E você experimentar uma vida de igreja que você talvez nunca experimentou. Lembra do adesivo? É um compromisso nosso. A gente poder dizer, eu estou comprometido em ser alguém que dá e recebe. Que estimula o outro a servir, que estimula o outro a amar, porque Jesus era assim, porque assim era a cara de Jesus, assim pode ser a nossa cara. Que Deus abençoe vocês. Até domingo, se assim Deus quiser. Uma boa semana para cada um.